Queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar um momento. Na semana passada, nós vimos Jesus enviando os apóstolos para nos salvar, não é? E hoje Jesus infunde a confiança nesses apóstolos, diante da missão que lhes foi dada, né? Por quê? Porque pregar o Evangelho não é para amadores. Pregar o Evangelho não é fácil, não é um caminho macio, não é algo tão agradável, não é? Pregar o Evangelho inclui lutas, perseguições, contradições, dificuldades. E diante de um quadro assim, que parece desaconselhar totalmente os apóstolos de cumprirem a missão que Jesus lhes deu, a missão de pregar o Evangelho, Jesus hoje diz 3 vezes: não tenhais medo. Para nós entendermos bem, talvez lermos um pouquinho os versículos que vêm no mesmo capítulo, antes do Evangelho que nós lemos hoje. Jesus disse assim, depois que escolheu os 12 e os enviou, disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O discípulo não é mais do que o mestre, o servidor não é mais que o seu senhor. Claro, diante de um discurso desse, Jesus precisa dizer: não tenhais medo. Senão, apaga a luz e vamos embora, né? Não dá. Um discurso desse é para dar medo na gente. Te envio como ovelhas no meio de lobos. O que um lobo faz com a ovelha, né? Pois bem, não tenhais medo. E Jesus poderia ter dito outra coisa. Então assim, olha gente, não tenham medo, porque vai dar tudo certo. Mas seria mentira, né? Jesus precisava dizer: não tenham medo, porque o Pai cuida de vós. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cai sem o consentimento do vosso Pai. Estão vendo os pardais? Nenhum deles cai sem o consentimento do vosso Pai, e vós valeis mais do que muitos pardais. Essa é a mensagem de hoje. O medo aqui é uma contradição à nossa confiança e à nossa fé em Deus. Precisamos confiar se queremos ser apóstolos, porque se somos apóstolos, encontraremos a perseguição, encontraremos a contradição. Não tenhais medo, não tenhais medo. E eu então separei hoje para a nossa reflexão 3 perseguições. Existem muitos mais. Depois vocês podem fazer um almanaque de perseguições. Os jovens aqui da geração missionária quiserem fazer um almanaque de perseguições, depois passa para mim que vai me ajudar. Mas eu só escolhi 3 para a nossa reflexão de hoje. Quando nós ouvimos o Evangelho e decidimos seguir a Jesus, imediatamente se levanta uma primeira perseguição. Qual é ela? A perseguição do nosso próprio coração. Quando eu escuto a palavra de Deus e aquilo que Jesus me pede, a primeira perseguição é aquela que diz: não vou dar conta, não consigo, não dá certo. É mais ou menos o Padre Zé Rui quando vai jogar futebol. Quando ele vai botando a chuteira, ele fala assim: não, melhor tirar. É assim, né? Muitas vezes é assim que a gente age como cristão. Começa a luta, não, nem começa. Lê o Evangelho e fala: não consigo, não dá certo, não vou perseverar, eu sou assim mesmo, né? E essa primeira perseguição, ou nós vencemos, ou nós nunca seremos apóstolos. E às vezes acontece isso. É como o esportista, não é? Que vai correr 200 metros rasos. Quando vê a pista, fala: não consigo. Chega na linha de largada e vai embora, abandona, não é? Meus irmãos, nós não podemos abandonar a luta, e essa perseguição virá sempre. Quantas vezes aquelas vozes, né, do nosso coração já disseram para nós que nós não íamos conseguir, que as pessoas não iam entender, que seria inútil, e aí nós desistimos. Se vamos nesse caminho, não seremos apóstolos. Primeira perseguição. Depois tem a segunda perseguição.
Se a primeira é aquela que a gente tem na hora que coloca a chuteira, ou melhor, na hora que desiste de colocar a chuteira, a segunda perseguição é o gol contra. Isso também acontece, né? Às vezes, quando a gente está jogando uma partida de futebol, o pior inimigo é o próprio time. É verdade. O gol contra, eu já falei. Mas tem também o fominha, né? Vocês sabem quem é o fominha de bola? Quem é o fominha? Fominha é aquele que não passa a bola para ninguém. Ou ele faz o gol ou ninguém faz. Se puder te dar uma canelada, ainda te dá uma canelada, que é para você não atrapalhar, né? E essa segunda perseguição também acontece. Acontece às vezes dentro da igreja. Quantas vezes, quando nós estamos iniciando, não é? Parece que tem um grupo de pessoas que juntam uma na outra e falam assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Eu já estou aqui, você não pode entrar. Não tem espaço para você. E essa também é uma perseguição que nós precisamos superar se nós queremos ser apóstolos de Jesus Cristo. Hoje eu estava com um grupo jovem, né? Geração missionária. E eu fico pensando, quem mais sofre são os jovens. Quando eles chegam com as suas ideias, com as suas coisas, né? Com seus projetos, muitas vezes o que eles recebem de nós, que já estamos na igreja, é um balde de água fria. Não vai dar certo. Não incentivamos, não é? E isso é muito grave, gente. Por que que é grave? Porque aquele que, vou usar um verbo que quem criou foi o Papa Francisco no documento. Aquele que primeira, aquele que começa, erra. Vocês têm alguma dúvida disso? Eu falei isso na missa da manhã, fui motivo de gargalhada de todo mundo, mas vamos ver, né? Quem é que sabe fazer arroz, por favor, levante a mão. Muito obrigado. Eu aprendi na pandemia a fazer arroz. Esse que o pessoal riu de mim, não sei porquê. Minha mãe disse, olha, não vou te ensinar, que se eu te ensinar, você vai pedir ajuda a ninguém, vai fazer sozinho, então não te ensino, vai precisar de uma pessoa. Eu aprendi com um mestre de culinária chamado YouTube, durante a pandemia, que não tinha ninguém fazer arroz para mim. Estava isolado numa casa, no outro país, não conhecia ninguém, tinha que me virar. Pois foi isso, 3 meses que eu fiquei assim. E é muito interessante o nosso primeiro arroz, não é verdade? A minha maior descoberta foi ter que colocar sal. Falei, gente, tem que colocar sal no arroz. Temperar. Sei lá como é que faz. Tem gente que diz que tem que fogar, tem gente que diz que tem que lavar, tem outro que diz que é só misturar e botar no micro-ondas. Cada um dava uma receita, né? Mas o primeiro arroz é inesquecível. Religioso, né? Um arroz papa, né? Você não sabe se ele é pedra, se ele é sopa, se ele é pão. Dá para vontade de cortar com faca, né? Primeirar é errar. Quem nunca fez o primeiro arroz, nunca vai fazer um bom arroz. Quem nunca colocou a mão num volante de carro, nunca vai dirigir. Mas como é que foi a primeira vez que você colocou a mão no volante de carro? Primeira vez que você subiu numa moto? Primeira vez que você faz qualquer coisa? Por isso a perseguição, não é? Daqueles que já estão e que não sabem acolher os que chegam, é grave. E nós precisamos aprender a superar isso. Também está errado aquele que está começando, né? Seja os jovens que estão chegando agora nas pastorais e conhecendo as missões aí, que o padre joga no colo deles, eles que se virem. Seja aqueles que já estão na igreja, mas estão começando uma coordenação de uma pastoral, por exemplo. Não espere que a estrutura vai estar toda montadinha, arrumadinha para você. Não é assim. Nós precisamos vencer as resistências. E essa é uma perseguição dos de dentro. É gol contra. Tem fominha de bola na igreja, gente. Mas nós precisamos jogar. Eu não vou sair do time agora com um bico enorme, porque fulano não me passou a bola. Não, eu tenho que jogar. Entrar no jogo, né? E assim também Jesus diz, né? Diz o Senhor no Evangelho. Deixa eu me achar aqui primeiro. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Como nós somos capazes, não é? De nos escondermos e termos medo de tudo. Não tenhais medo. E agora vem uma terceira perseguição, que eu acho que é a mais óbvia de todas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, eu sou o meu primeiro inimigo. Se eu conseguir colocar a chuteira e entrar no campo, já é uma vitória.
As pessoas do meu time também são uma resistência. Se eu conseguir vencer isso e continuar no jogo, já é uma vitória. Qual é o terceiro inimigo? É o bom e velho adversário. É o outro time, é a outra torcida, que claro que não vão torcer para eu ganhar. Não é possível, se são meus adversários. Tem gente que fica com tanta raiva do time e começa a torcer contra o próprio time, né? Eu falei que esse é um assunto que eu não quero tratar nos últimos tempos, assim. Mas às vezes dá raiva do time da gente, né? Agora, independente disso, o adversário é sempre adversário. Como é que nós vamos receber do mundo, né, a resposta da nossa conversão? Você é um fanático. Abre a cabeça. Não reze tanto. Para de ler a Bíblia. Porque só fala de Deus. Olha lá o beato. Olha lá a santinha, né? Já vai à igreja de novo, né? Geralmente é assim, né? O mundo tem sempre a mesma estratégia. Elogia o que é mal e critica o que é bom. É uma boa estratégia. Porque às vezes ele ganha só no grito. Ganha só na propaganda. E meus irmãos, nós precisamos também vencer esse inimigo. Eu acho que é o mais óbvio, mas é o mais importante. A primeira leitura de hoje retrata isso. Diz o profeta Jeremias: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos nele. Não é verdade que quando você começa a vir à igreja, um monte de gente parece que fica vigiando os seus passos e torcendo para você tropeçar? É por ali, não é? Quando ele estava com a gente no mundo, beleza, tropeça à vontade, que aqui mais um caído não faz diferença, né? Agora, uma vez que você começa a ir na igreja, começa a mudar de vida, está todo mundo lá. Duvido que ele vai ficar sem ir no bar. Duvido que ele não vai olhar para aquela mulher. Ou para aquele homem, sei lá. Duvido que... Parece que as pessoas torcem para a gente errar. Mas a gente não vai desistir por causa disso. Essa é a terceira resistência. E é uma resistência que nós precisamos vencer, sim, se nós queremos ser bons apóstolos, né? Uma oração da rainha Esther, no Antigo Testamento, dizia assim, pode ser a nossa oração hoje: ó Deus Todo-Poderoso, ouve os pedidos do teu povo desesperado, salva-nos desses malfeitores. E olha essa última: e livra-me do meu medo. Se nós queremos ser apóstolos, não podemos ter medo. Jesus reforça no Evangelho: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus nos envia a missão como ovelhas no meio de lobos, mas não nos abandona. Esse é o maior milagre. Eu digo isso e repetirei até o final da minha vida. O maior milagre de Deus não é o que Ele pode fazer nessa ou naquela situação. O maior milagre de Deus é que Ele não nos abandona. Diz o profeta Isaías, uma espécie de exagero, não é? Ainda que a tua mãe te esqueça, eu não te esquecerei, diz o Senhor. Você vai passar pela água e pelo fogo, mas eu estarei contigo, porque tu és meu. Conta com a mão de Deus aquele que segue a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.